Flamengo está em 3 finais. Diretoria barra saída de Lohan para Red Bull Bragantino. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo aqui no caminho, eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto. Não são inscritos, se inscrevam. Acione o sino da notificação para todos os vídeos e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Agradecer aí, mandar um abraço muito forte, muito especial para todos os nossos seguidores, tanto no YouTube quanto na página Mauri de Paula Santos no Facebook, né? Então vamos começar aqui o elenco do Flamengo. Treina hoje, é o último treino antes da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense amanhã. O treino está previsto para começar às 9h30, a apresentação dos atletas, 9h30 no CT Ninho do Urubu, Centro de Treinamento Jorge Elal. Então é isso aí, meus queridos. Hoje o Felipe Luiz vai definir aí quais são os 11 iniciais para o Fla-Flu, jogo de volta que a expectativa é de casa cheia no Maracanã. E eu falo sobre isso daqui a pouco, né? Bom, como eu falei na chamada do vídeo, o Flamengo está em 3 finais, está na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, está na final da Libertadores da América Sub-20, Flamengo buscando o bi contra o Palmeiras, jogo que será às 20 horas, vai dar tranquilamente para podermos assistir o jogo Flamengo e Fluminense, que começa às 16 horas, deve terminar às 18h15, 18h20, até 6h30 deve acabar o jogo Flamengo e Fluminense, né? Então, e logo mais às 20 horas teremos aí Flamengo e Palmeiras pela final da Sub-20 e também Flamengo atropelou o Paisas da Colômbia por 102-65 no Maracanãzinho, está classificado para a Final Four da Champions League das Américas. O Flamengo está em 3 finais. Cara, deve ser muito ruim não torcer para o Flamengo. Deve ser pior ainda torcer contra o Flamengo, porque é um time de muita tradição, é um time de uma grande massa, a maior torcida do Brasil, inquestionavelmente. Gente, o Flamengo está em 3 finais, que os antes mordam o ombro, né? Como diz uma cantora. Para mim não é cantora, né? Me desculpa aí. Bom, Pulgar revela desejo de renovação de contrato e agradece à torcida do Flamengo. Vamos para o que disse o gringo aqui, ó. Abre aspas. Era o que eu queria. E a minha família também. Agradeço ao Boto, à diretoria e ao Felipe e aos companheiros. É um momento muito especial. Também sou grato à torcida pelo apoio, fecha aspas. Disse Eric Pulgar, daqui a pouco eu falo mais sobre essa renovação de contrato dele, tá? O vínculo era até 2028, mas foi decidido que o vínculo será até 2027. Então vamos entrar aqui, ó. Com a missão Pulgar resolvida, o Flamengo dá prioridade à renovação de contrato de Guilhermo Varela. Lateral direito tem contrato até o fim dessa temporada e conta com o respaldo de Felipe Luiz. O Flamengo riscou da lista de prioridade a renovação de contratos de Eric Pulgar. O acordo para o chileno fica até o fim de 2027. O clube agora foca em outras negociações. A valorização do vínculo de Gerson já está em andamento e o próximo da fila é Guilhermo Varela. Gente, o Eric Pulgar vai ter um pagamento aí na casa de R$1.100.000, tá? Ele, se eu não me engano, recebia aí uma base de R$600, não chegava a 700, ele recebia menos do que o Alan. Então, renovação de contrato até 2027, 2 temporadas e valorização salarial e também aí a sua multa rescisória, que no momento eu não me lembro aqui, mas acho que é na casa de 7 milhões de euros para clubes do exterior, tá? 7 milhões de euros. Então, seguindo aqui, ó, Flamengo oferece aumento salarial e renovação de contrato para Gerson. O salário do jogador permanece o mesmo desde o retorno ao rubro-negro em 2023. Ele estava lá na França. Estava encostado, não por ser ruim, mas porque ele teve um pequeno problema lá com o técnico da época, o técnico deixou ele treinando em separado. Então o salário dele é um dos mais baixos entre os principais jogadores do elenco. O Flamengo recentemente apresentou uma proposta de renovação de contrato ao jogador Gerson, buscando encerrar as discussões sobre a sua valorização.
Gerson, que atualmente tem 27 anos, ainda possui contrato com o Flamengo até 2027, ainda por mais de 2 temporadas. A proposta do Flamengo inclui uma extensão de contrato, embora os detalhes sobre o novo prazo não tenha sido divulgado, tá? O staff de Gerson confirmou a oferta, mas expressou surpresa com o vazamento da informação, já que o clube havia demonstrado insatisfação com as declarações públicas feitas por Marcão, pai empresário do jogador. Lembra que naquele podcast o Marcão, pai do Gerson, reclamou que tinha largado tudo, que tinha perdido dinheiro e papapá nas negociações, abriu mão de verbas rescisórias e tudo para que o atleta voltasse para o Flamengo, tá? Ele estava no Olympique de Marseille, se eu não me engano, eu não lembro o time da França que ele estava no momento, mas não estava jogando. Mas agora vai ter uma renovação de contrato, vai ter uma valorização salarial, só que ainda não foram divulgados esses detalhes, né? Agora falar sobre renovação, sobre saída, sobre permanência. Flamengo esfria negociações do empréstimo de Lohan para time da Série A. É o Red Bull Bragantino. A situação de Lohan no Flamengo, infelizmente, segue complicada nesse início de temporada. Dessa vez, o Flamengo tomou a decisão de esfriar as negociações com o Red Bull Bragantino. Sem o empréstimo, o meio atacante de 18 anos continua no clube, mas será reintegrado ao elenco sub-20. Ele está até fora da Libertadores da América. De acordo com apurações feitas, o Flamengo optou em afastar o Bragantino da contratação de Lohan. Isso porque, após recusar a saída para o CSKA da Rússia e Fortaleza, o jogador estava disposto a atuar no time do interior paulista, né? Porém, o rubro-negro quis punir, né, o atleta e rebaixá-lo para a categoria sub-20. A intenção do Flamengo é que ele esfrie a cabeça, comece a analisar a sua carreira para saber que rumos ela está tomando. Vai tomar? Não, já está tomando. Então o Flamengo ficou aí indignado, insatisfeito, porque já estava tudo acertado com o CSKA da Rússia. Os empresários do atleta foram lá e barraram a negociação. Depois estava tudo certo com Fortaleza, a saída dele já estava encaminhada, o staff do atleta novamente se intrometeu e não permitiu que o atleta fosse para o Fortaleza. Aí depois eles começaram a negociar com o Red Bull Bragantino. Aí o Flamengo, dessa vez, para punir o atleta, tem contrato com o Flamengo, né? Tem que obedecer, tem que seguir as normas do clube de regata do Flamengo. Então o Flamengo decidiu barrar a saída dele para o Red Bull Bragantino, né? Olha só. A bem da verdade, a diretoria do Flamengo se irritou com a postura dos representantes do jogador nas negociações com o CSKA e com o Fortaleza. Essa é a realidade, está fazendo isso única e exclusivamente para punir o jogador. Ele tem culpa? Uma pequena parcela, mas a maior parcela de culpa é dos seus representantes, que estão vacilando. Então vamos mudar de assunto, vamos entrar aqui no boletim médico do Flamengo. O Flamengo atualizou ontem a situação dos jogadores lesionados. Danilo, fora do Fla-Flu de domingo, pela final do Carioca. E o zagueiro segue em recuperação, seguindo o planejamento estabelecido pelo departamento médico. Já Michael iniciou o processo de condicionamento físico. Bruno Henrique apresentou boa evolução ao longo da semana e segue em recuperação. Everton Cebolinha, reintegrado ao grupo na sexta-feira, ontem, participou de boa parte do treino no campo do CT Jorge Elal, mais conhecido como Ninho do Urubu. Falando aqui ainda sobre Danilo, com lesão muscular, Danilo desfalca Flamengo e não participará da data FIFA com a seleção brasileira. Exames apontam lesão grau 1 na coxa e o zagueiro trata em período integral. Período sem jogos será utilizado para reforçar a parte física de olho no Brasileirão. A matéria de Letícia Marques e Cauê Mota. O departamento médico do Flamengo insiste em dizer que o atleta não tem lesão, que é apenas um desconforto muscular. Se fosse assim, ele não teria sido cortado da seleção brasileira. Tá? Outro ponto que Cauê Mota e Letícia Marques trouxe é que no exame apresentou lesão de grau 1. O Flamengo joga amanhã contra o Fluminense. Depois entraremos na data FIFA e o Flamengo terá esse período para recuperar atletas como Danilo, Michael e o próprio Bruno Henrique, que também tem lesão de grau 1 na coxa. E com o corte de Danilo,
Por lesão, Dorival Júnior convocou o lateral esquerdo Alexandro para a seleção brasileira. Lembrando que Alexandro também pode atuar como zagueiro. Ou seja, o Flamengo continua com 4 jogadores na seleção brasileira, né? Bom, Felipe Luiz deve repetir a escalação para a decisão do Carioca, mediante aí, com a ausência dos lesionados, já citados. A boa notícia é que Everton Cebolinha foi reintegrado ao elenco na sexta-feira, após se recuperar de uma lesão na coxa direita. Com isso, ele pode ser relacionado e ficar como opção no banco de reserva no domingo, mas a decisão final será da comissão técnica após o treino de hoje. Como eu falei no início, treino hoje às 9h30 da manhã. Assim como no primeiro jogo, o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz e Jorgian de Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Provável time do Flamengo. Lembrando que a escalação oficial saiu 1 hora antes do jogo. A partida está marcada para as 16 horas, às 15 horas a escalação oficial sairá e eu trarei para vocês em todas as nossas páginas. Bom, para o jogo da final contra o Fluminense, os ingressos destinados à torcida do Mengão esgotaram rapidamente no primeiro dia de venda para o público geral. Ou seja, a expectativa é de 65 mil pessoas no templo sagrado do futebol. Até o momento, cerca de 51 mil ingressos já foram vendidos para a final do Flamengo e Fluminense para o Campeonato Carioca. O setor destinado aos torcedores do Fluminense conta com apenas 10 mil ingressos vendidos. Por que não pega? Sabe que eles não vão. Pega esses ingressos aqui e destina para a torcida do Flamengo. Tenho certeza que vai esgotar rapidamente. Tem um monte de torcedores do Flamengo aí querendo ir assistir esse jogo. E é uma grande oportunidade também para arrecadação. Então, a diretoria podia pensar nisso aí. Dar valor, né, à torcida que realmente acompanha o time. Bom, meus queridos, essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês. E vou deixar aquela palavra de meditação nessa manhã de sábado. Jonas 2, versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.